Pessoal, muito boa noite para todos. Vão, tudo bem? Sempre feliz de estarmos juntos, né? Mais esse sábado, mais uma oportunidade aí de estudo. Hoje temos aqui a nossa querida amiga Natália, já pronta aí para fazer, assim que ela conseguir achar o microfone aqui, né, Natália? Mas, dado esse pequeno problema técnico, ela está preparada para o estudo, a menos do microfone ali. Então, amigos, nós vamos, como sempre, nos preparar para as nossas reflexões. Então, eu trouxe aqui, abri ao acaso, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, né, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, nós vamos ler essa página inicial para a gente poder se preparar aí para a nossa prece inicial e ouvir a nossa amiga Natália. Uma página que nos coube é Paz, página número 53. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Em João, capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso suficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Paz seja convosco. Queridos amigos, vamos nesse momento mentalizar Jesus ao nosso lado, aparecendo-nos ao coração, transmitindo sua primeira orientação. Após retorno, vencendo a própria morte, encontrando conosco neste momento e dizendo que a paz seja conosco. Por isso, queridos amigos, vamos aproveitar esses momentos com Jesus, para que possamos absorver e guardar essa paz interior, para podermos viver no mundo lá fora, tão distante da paz que gostaríamos, mas que guardamos a certeza que começa em nós. Por isso, Jesus amigo e amado, fazei com que nossa querida amiga Natália possa trazer hoje as tuas palavras para as nossas reflexões, a fim de podermos nos transformar em pessoas melhores e possamos dizer ao final do dia de hoje:
que hoje somos melhor do que fomos ontem. Fica conosco, querido amigo, e abençoa-nos na proposta de estar contigo agora e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, Natália, é contigo, amiga. Boa noite, gente. Todos bem? Muito bem. Hoje eu vim trazer uma mensagem que me ocorreu quando eu estava preparando um outro estudo que falava, o outro estudo tem a ver com o evangelho, com divórcio e tal, mas aí veio uma palhinha que a Nininha me deu, falou, não, pode ampliar o assunto, e me deu assim, em busca da felicidade. Eu ainda não fiz o outro estudo, mas me interessei muito por essa questão da busca da felicidade, porque a gente está acostumado com aquela culpa católica que a maioria de nós traz, a achar que só vai para o reino dos céus se for muito sofredor aqui. Então a gente tem ancestralmente uma cultura pelo sofrimento. E aí, quando eu estava estudando, eu falei, não, gente, não pode ser assim. Não nós espíritas não podemos ser assim. Podemos se quisermos, porque o espiritismo, como disse o Antônio, cadê o Antônio? Então tá, como disse o Antônio nessa quinta-feira, ele não cobra nada, mas ele espera da gente. E a gente começa com as palestras, com uma conversa fraterna, e a gente vai entendendo que está no mundo de provas e expiações, que estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Mas aí nós começamos a entender também que por isso não existe castigo. Papai do céu não é ruim, não escolheu um para ser sofredor e outro para ser feliz. Isso faz parte de um processo de crescimento. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade. O fato que a gente também começa a aprender é que a gente precisa da encarnação para experimentar e aí andar um pouquinho. E quando a gente escorrega nessa experimentação, se desvirtuando da lei do amor, que é a lei de Deus, é a única lei que a gente tem que seguir para ser feliz, mas é tão complicado. Quando a gente se desvirtua, vem uma consequência, não é um castigo. É como se uma faixa de luz fosse a lei de Deus. Quando a gente sai dessa faixa de luz e se permite passear pelas outras cores mais escuras, quanto mais para o escuro e fundo a gente for, mais vai demorar para a gente chegar de volta nessa luz. Mas isso é de cada um. Tem o que anda só um pouquinho para fora, tem o que vai retinho, tem o que vai lá longe para voltar. Vai de cada um. Nós fomos dotados, inicialmente, para sobrevivermos, de instinto de sobrevivência, de medo, de raiva. A gente tinha que agir rápido. Mas esse instinto de sobrevivência, no final das contas, virou o nosso egoísmo de hoje. A gente não precisa mais daquele instinto de sobrevivência, mas a gente continua achando que se o pirão é pouco, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é isso? É isso aí, a gente continua pensando de certa forma, né? Antes ele do que eu, e vem aquele monte de adágios e ditadinhos populares, mas que refletem a nossa mentalidade ainda hoje. E aí a gente fica achando, então tô aqui no mundo de prova e expiação, vou levar milênios para ser feliz. Não é assim. Pensem nas crianças na escola. Se elas estudam, elas fazem a prova com alguma dificuldade natural, mas quando saem da prova, estão com aquela sensação de dever cumprido, mostraram que aprenderam,
sem maiores sofrimentos. O que não estudou, o que acontece? Fica até o último minuto, espera a cola do amiguinho e vai suando frio e tenta inventar uma resposta que nem sempre vai ser a certa, quase nunca, né? No caso de quem não estudou. Quem estudou passa sem recuperação ou com uma recuperaçãozinha. O que não estudou pode ficar reprovado. E assim é a vida. Se a gente pensar que nós temos uma programação kármica, ninguém mais aqui está na fase das encarnações compulsórias. Nós fizemos o dever de casa lá em cima. A gente se preparou na erraticidade para vir nessa nossa melhor encarnação, que é essa que estamos. E se nos preparamos e tivemos o endosso dos nossos amigos espirituais, a gente tem condições de passar. Vai ter uma dificuldade, lógico. É um mundo de provas e expiações. Você está resgatando lá os seus erros passados, está mostrando que aprendeu, que se arrependeu, que quer agir, resgatar todo o mal que você fez. Mas você estudou, se preparou, se fortaleceu e vem acompanhado dos teus mentores, do teu anjo da guarda, da galera que te ama do lado de lá. Então, quando a gente chega aqui, não é só sombra, espíritos obsessores, não é isso. Isso é uma opção nossa, a sintonia que a gente vai criar com quem a gente vai criar. Então, se a gente estudou, a gente tem condições de passar na prova. Precisa ter esse desespero. Uns sofrem muito, com certeza. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que passar incólume por tudo. O sofrimento faz parte do aprendizado. Mas a gente não precisa cultuar o sofrimento. Nós temos que ter em mente que nós podemos ser felizes aqui e agora. Ah, mas a felicidade não é desse mundo. Eu estudei isso no ESD. Ok, gente. A felicidade que a gente nem entende não é desse mundo. A felicidade dos espíritos felizes, dos espíritos de luz. Mas aqui no nosso mundinho, dentro das pessoas normais, a gente consegue ser feliz. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas que têm todos os motivos para reclamar da vida, para serem chorões, reclamões, que achar, né, aquele que carrega a nuvenzinha em cima, e no entanto não carregam. E passam bem com as dores deles, mas passam bem. Conseguem ajuda, conseguem se superar. Nós trazemos essa reserva dentro da gente, que na verdade é a nossa conexão com os nossos amigos espirituais. Eles estão ali para nos fortalecer nas situações difíceis. E a gente nem imagina. Eu tenho uma amiga que perdeu o marido recentemente, ela diz, eu não sei de onde eu estou tirando força, mas eu estou seguindo. E a gente não sabe, ou sabe. Essa força está dentro da gente, porque somos filhos de Deus. Essa força está do nosso lado, porque temos os nossos amigos espirituais. Então, para ser feliz, ela tinha que ficar com o marido a vida toda. Ok. Não foi possível, mas ela está vivendo, está conseguindo transitar. E é assim. A gente perde pai, perde mãe, perde filho, perde marido, perde esposa, amigo. Faz parte da vida, a gente começa a morrer no momento que nasce. Só que a gente reluta com isso, né? Temos medo disso, é o nosso instinto de sobrevivência ainda falando. Por que tantas notícias sobre morte são as que estampam sempre as primeiras páginas do jornal? É o nosso encantamento ainda, aquela curiosidade pelo lado de lá. Isso desperta interesse, aí as pessoas vêm, sofrem junto, se revoltam. Faz parte ainda da nossa natureza, esse medinho do lado de lá. Mas nós podemos ser felizes com o que temos aqui. E se a gente olhar para os lados, a gente vai sempre ver uma pessoa que tem todos os motivos para se dizer infeliz e é sorridente. E, no entanto, a gente vai olhar para o lado e vai ver uma pessoa que supostamente tem tudo para ser feliz e é infeliz. Arrasta a correntinha dela. Então, isso é pessoal.
mas é pessoal de uma forma que a gente pode virar uma chavinha. É um exercício. A gente não aprende aqui a reforma íntima, que a gente tem que fazer, que é um exercício de todo dia. Da mesma forma, a gente pode se treinar através da nossa reforma íntima para sermos felizes hoje, aqui e agora. E era essa mensagem que eu queria trazer, porque eu desejava hoje e desejo que as pessoas possam sair daqui, se não, lógico, se sentindo felizes, mas muito esperançosas de que ainda há tempo, de que a gente não precisa andar com um chicotinho para chegar no reino dos céus e ser feliz. A gente aprende a ser feliz. A gente tem as ferramentas para treinarmos-nos a sermos felizes. E isso eu estou falando com base na doutrina espírita. Mas para o estudo de hoje, eu li um livro, Em Busca da Felicidade. Li 2, na verdade 3, mas 2 principais. Não, 2. 3, mas é porque aí incluindo o estudo da Nininha que não vem ao caso hoje. Então, para o de hoje são 2. E os 2 têm o mesmo título, Em Busca da Felicidade. Um é de uma psiquiatra. Ela não é espírita. Ela é da área científica. E outro do Breno Costa, que é espírita. E foi psicografado. E eu li primeiro da psiquiatra. E fui falando, gente, essa moça é espírita, não é possível. Porque o que ela falava tinha tudo a ver e se encaixava com tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Aí eu fiquei maravilhada. Tá vendo? A gente não é doido. Nós não estamos no caminho errado. Nós podemos ser felizes. E o Breno Costa traz também as dicas dele dentro da doutrina espírita. Então, hoje, excepcionalmente, eu vou ter que ler alguma coisa, porque eu não decorei tudo. Mas o apanhado geral, e venha o que eu acho bonito, e sempre falo isso, da doutrina espírita, é que ela é um sistema. Ela é fechada no sentido de que tudo faz sentido uma coisa com a outra. E é aberta no sentido de que o que a ciência trouxer de novidade comprovada, ela estará aberta para incorporar esse ensinamento. Ela não é hermeticamente fechada, mas ela constitui um sistema. E esse que é o encantamento. Por isso, às vezes, eu até acho repetitivo o que a gente estuda, o que a gente fala, mas é que uma coisa está conectada com a outra. A teoria da corda, que a gente estuda para cosmos, para vida, tem a ver tudo com a doutrina espírita. Então, gente, o nome dessa psiquiatra é Ana Beatriz Barbosa Silva. E ela é famosérrima porque ela já escreveu Mentes Perigosas, Mentes Depressivas, vários livros que bombaram. E ela fez esse livro Em Busca da Felicidade. Então, não é uma psiquiatra recém-formada que está começando a experimentar e está nas teorias. É uma profissional que já tem longo caminho e experimentação e vivência dos problemas da mente humana, né? E ela não é psicólogo. O psicólogo te dá as ferramentas para você transitar. O psiquiatra é médico, é formação médica. Então, ele estuda o ser, o corpo humano e a mente do corpo humano, como funciona, como cérebro, como ligações neurais, enfim. E aí, ela dá umas pinceladas no que ela sugere para a gente ser feliz. E ela começa falando de ser mais e ter menos. A gente fica com isso já familiar, né? A gente fala do materialismo, do consumismo, dessa modernidade que leva a gente a uma insatisfação constante, porque é programada para isso, para a gente consumir. Quando você compra, aí já tem outro mais novo. Quando você viaja, já tem outro lugar para ir.
quando você consegue um emprego, já tem outro que é melhor, que rende mais. Você nunca chega, você nada, e não chega na praia. Porque todo dia tem uma praia diferente para você visitar. Então ela começa o livro falando disso, do ser, que nós temos que ser. Ela fala de consciência, ela até acaba o livro falando de fé e de espiritualidade. Não numa religião, mas nessa ligação com algo maior que vai nos guiar. E ela comenta, por exemplo, dos países nórdicos, né, que têm os maiores índices de felicidade, porque eles têm um abastecimento das necessidades básicas bacana, completo. Tem saúde, tem educação, tem segurança. Então, eles se consideram felizes, mas, por exemplo, na Finlândia tem um enorme número de suicídios. Na Dinamarca, transtornos mentais de montão. Então, por quê? Se eles são felizes, se eles têm as necessidades básicas, casa, saúde, segurança, educação, lazer, atividades sociais, e por que esse paradoxo? Aí a gente vai para o Butão, é um paizinho lá no sul da China, que tem um índice de felicidade altíssimo, e eles são pobres de maré de si. Mas por quê? Porque eles fazem uma pesquisa do que a população, se está satisfeito com a educação, com segurança, com atividades sociais. Quando esse índice acusa uma insatisfação, eles investem naquilo. Ninguém é rico, o país é pobre, mas eles têm aquele mínimo e são mais felizes do que o pessoal da Finlândia e da Dinamarca. Então, olhem que não tem a ver somente... É lógico que a gente, quando está com as contas pagas... A gente fica tranquilo, né? Dormir sabendo que tem dinheirinho para pagar as contas é bacana. Ninguém tem dúvida disso. Nós precisamos. A riqueza está aí e os espíritos dizem, com uma função social. Então não tem que ser todo mundo pobrinho para ser feliz, basta você saber o que faz da tua riqueza, o valor que você dá a ela. Isso vai te trazer a satisfação pessoal, que você pode ser o pobre menino rico, cercado de bens materiais e solitário, tem objetivo na vida. Então ela começa falando do objetivo na vida, no propósito, na causa. Você, se não souber aonde quer chegar, não tem como você aproveitar o trajeto. Você tem que ter um foco. E isso falta na nossa sociedade de hoje, nessa sociedade nossa capitalista. Estou sempre falando do lado ocidental. Não tenho vivência do lado oriental para dizer. Mas nós vivemos numa busca constante por posição social, por bens materiais. Até o estudo a gente hoje busca para dizer que tem pós-doutorado e não sei o quê, para ser professor de não sei aonde. Mas é só isso? É o conhecimento científico só? A gente sabe que não. A gente sabe que as asinhas estão desequilibradas, moral e intelectualidade estão desbalançadas. E ela, como psiquiatra, vai falando de coisas que a gente estuda como espíritas. Então, ela fala em autoconhecimento. Não seria tal da reforma íntima? Como o Antônio falou na quinta, o conhece-te a ti mesmo é a primeira descoberta que a gente tem que ter de que somos seres espirituais. A gente já existia antes, a gente vai existir depois dessa carne. E nós estamos aqui para sairmos melhores do que entramos. É o nosso aprendizado, a nossa prova. Mas sabemos também que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se você se arrepende, se você se propõe a ter a nova vivência, para recuperar os teus erros passados, você aprendendo pelo amor, você não vai sofrer tudo que você teria que sofrer para aprender na marra. E isso passa a ser uma opção nossa.
quando a gente encontra a doutrina espírita e percebe que está ao nosso alcance essa reforma, essa viradinha de chave. Ela segue dizendo do cidadão de sucesso que a gente pensa, né? Que é aquele poderoso. O que é o cidadão de sucesso? Quanta gente se sente menor porque os colegas com quem cresceu estão ricos e ele não está. Porque o cara tem um carrão e ele não tem. Tem pessoas que se sentem fracassadas, elas se sentem intimidadas por essa posição que os outros assumem socialmente e financeiramente. Mas vai ver, é bom pai, é bom filho, é bom amigo, é bom companheiro, é bom profissional em termos de coleguismo no trabalho. Esses são os valores que a gente tem que levar em conta. É isso que a gente deixa, as nossas obras. Mas nós nos cobramos esse sucesso que o mundo vende como sendo sucesso para a felicidade. Um sucesso material, um sucesso transitório, que causa só frustração, porque a gente começa a não aceitar a nossa condição. Uns são ricos, outros não vão ser. Não dá para ser todo mundo rico. Não precisava ser todo mundo pobre. Outro papo. Mas nós podemos ser felizes, homens e mulheres de sucesso, dentro dos nossos padrões de princípios e valores que o Espiritismo e tantas outras religiões cristãs nos ensinam. Essa é a abertura do nosso caminho. Então, a gente perceber as nossas qualidades, cultivar a nossa autoestima, em vez de ficar se torturando pelas dificuldades que ainda temos. Eu não falo defeitos, porque o que é defeito para um pode ser qualidade para o outro. Isso é uma questão de ponto de vista. É subjetivo. Dificuldade todo mundo tem. Então, a gente tem que vencer essas dificuldades. Cada um sabe da sua, se parar para olhar. E aí, a beleza da reforma íntima. Cultivando dessa forma que a gente melhora a nossa autoestima e diz, não, eu errei, mas eu estou mudando, eu estou melhorando. Não é se autopenitenciar pelos erros passados e ficar parado. É andar. Eu estou aprendendo. A minha psicanalista diz, às vezes eu fico me cobrando. Né? Ah, porque eu senti assim, assado, não devia. Ela não, sentir você vai sentir, cara, você é humano. É o teu tempinho de resposta que melhora. Em vez de você ficar remoendo a coisa, vira, vida que segue. E são essas ferramentas que o Espiritismo dá pra gente. Então ela começa falando para valorizarmos as experiências positivas, para fazer um diário da gratidão. Porque motivo para reclamar, gente, todo mundo tem. O que eu estou falando aqui não retira o fato de que estamos no mundo de provas e expiações. Se parar, qualquer um vai ter motivo para reclamar. E para agradecer. Todos nós temos, mas nem todos nós paramos para perceber isso. E a gratidão, ela muda a tua sintonia, ela muda a tua energia. Aí o lance da reforma íntima começa a romper aquele ciclo vicioso que a gente tem de autopenitência, de se achar o pior dos mortais, ou de não ter sucesso porque não alcançou isso ou aquilo, e a gente começa a virar a chavinha para um ciclo virtuoso, percebendo o que temos de bom para dar para o próximo. E começamos a valorizar isso dando mais para o próximo. Mais atenção, mais indulgência, mais perdão. E a energia vai mudando. Os nossos acompanhantes espirituais vão mudando. E vira uma bola de neve clara, alva, fofinha, que vai nos trazer prazer, que vai nos trazer alegria. Enquanto que se a gente ficar naquela culpa católica que a gente traz, a gente vai ficar só se martirizando e achar que com isso vamos ser felizes lá.
Mas uma pessoa pessimista, ela só atrai coisas negativas. A saúde da pessoa pessimista é pior do que a saúde da pessoa otimista. Quem está falando é a médica, não é a Natália, não, é a Ana Beatriz. Energia, nós somos energias, nós somos compostos por pensamento. Não é só carne, osso, órgãos. A mente trabalha com energia. E essa energia é o que nos cabe mudar. Essa energia cura, essa energia segura doenças. Então vamos cultivar o otimismo. É um exercício. Aí o que eu comecei a fazer? Eu às vezes acordo muito cedo, aí eu fico ouvindo os barulhos. Passarinho, cachorro, gato, periquito, enfim, na minha casa, graças a Deus, não tem muito barulho de gente. E agradeço. Aí quando eu abro a janela, vejo o céu, com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol, eu agradeço. Porque o ser humano também não consegue entender que ele é parte desse todo. E enquanto ele não entender isso, ele também não vai ser feliz. Porque vem a dominação, usar as coisas e as pessoas em proveito próprio. Mas os animais, a natureza, somos nós. Nós somos animais na natureza. Mas a gente fala da natureza como se fosse um ente separado da gente, como se a gente habitasse uma bolha que não fizesse parte da natureza. Percebam isso. A gente não cuida da natureza como a gente cuida da nossa casa. A gente não cuida do corpo como se esse corpo fosse parte da natureza. Mas nós nascemos aqui, nesse planeta. Essa natureza, esse planeta que nos abriga, nós somos parte dele, não é ele que está aí para nos servir. E se a gente soubesse viver nessa harmonia, com certeza seríamos ainda mais felizes do que podemos ser hoje, aqui e agora. Mas tomando essa consciência, a gente já começa a melhorar a nossa relação de vibração com o mundo, com a natureza, com o universo, com Deus, com a espiritualidade. Aí ela fala ainda, que a gente já está careca de saber também. Vejam como parece um livro espírita. Cultive os bons pensamentos. Pratique a gentileza. Saiba escolher bons relacionamentos. E aí eu indico Mentes Perigosas, para quem tiver dúvidas sobre bons relacionamentos. Da mesma autora. Pratique exercícios físicos. Coloque a meditação em sua vida. E meditação, gente, não é sentar. Pode ser, mas não necessariamente. Eu, quando trabalhava, eu dirigia muito em estrada. Aquele era o meu momento de meditação. As pessoas diziam, nossa, mas você tem que dirigir tudo isso? Eu falei, tenho. Feliz. Porque eu ia feliz, voltava feliz. Ia botando minhas ideias em ordem, os problemas eu ia matutando, ia pedindo ajuda espiritual para resolver. Era o meu momento de encontro, eu com Deus, eu com os meus amigos espirituais, eu comigo mesma. Era um momento só meu. Eu podia ouvir a música que eu quisesse, ou a notícia que eu quisesse, ou não ouvir nada se eu não quisesse. Era só eu. É importante a gente ter o nosso momento também. Que sejam 5 minutinhos, mas é importante. A vida é aqui e agora. A gente vive sempre. Não, quando eu tiver a casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o emprego, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, a gente está sempre postergando essa felicidade. E aí você não aproveita o momento. Você não vê o sol, não vê a lua, não vê a chuva, não vê os animais, o mar, as montanhas, o verde. Porque você fica focado no que você ainda tem que ter, não presta atenção no que já conseguiu. Porque todo dia a gente tem uma vitóriazinha. Seja no exercício da paciência com alguém que irritou a gente vai conquistando essas vitórias e a gente não valoriza isso. Ela diz
a médica, exerça a sua espiritualidade. Mas é dessa conexão que traz um conforto espiritual. Ela não fala em religião. Ela diz em se conectar com algo maior. Ah, eu vou adorar a árvore. Ok, adore a árvore. Se isso te faz bem, show de bola. Se te torna uma pessoa melhor, show de bola. Dê sentido à tua própria vida. Tenha esse objetivo. Mas não é só um objetivo genérico da vida. Ah, eu vou sair melhor do que entrei, ótimo. Mas estabeleça outros objetivos do dia a dia, sem se cobrar. Não é meta daquela que você tem que bater, senão vai ser mandado embora, não, gente. A gente vai adaptando e às vezes aquilo que você traçou já não vai te interessar mais lá na frente. A gente muda, a vida muda, a gente amadurece, os objetivos mudam. Essa resiliência, essa maleabilidade é importante. Entendendo e praticando o perdão. Estou falando da médica. Ainda não cheguei no Breno. Porque é energia. Quando você guarda mágoa, rancor, revolta, isso azeda você. Não é o próximo. É você que adoece com isso. E ela fala dessa energia, do mal que faz organicamente para guardar esse tipo de sentimento ruim. Qualquer tipo de sentimento ruim. A inveja, por exemplo, ela mata o invejoso. Eu tenho um amigo que diz, invejoso a gente mata de inveja. E é isso mesmo. Porque ele nunca está satisfeito com o que tem, está sempre querendo o que é do outro. O outro pode não estar nem aí, está sendo muito feliz, muito bem, obrigado. E o outro que está se azedando é ele mesmo. Poucas coisas estão sob seu controle. Aceite isso, ela diz. E a gente tem mania de controlar tudo, né? A gente cobra das pessoas que estão à nossa volta e da gente mesmo. Se não aconteceu do jeito que a gente queria, a gente se culpa, culpa a vida, culpa o vizinho, culpa alguém. Gente, não tem culpa. Exato, foi. Comer um combinado delicioso. Eu mereço. Quantas vezes eu saí do trabalho exaurida, parava sozinha no restaurante. Ai, que delícia. Comia sozinha meu sushizinho. A gente tem que se agradar. Então ela diz mais ainda, evite comparações, é a história do invejoso. Você não tem que se comparar. Cada um de nós é um ser diferente. O que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para o amiguinho, não adianta você ficar, porque ele tem isso, eu não tenho, porque ele conseguiu isso, eu não, porque ele foi promovido, eu não fui. Gente, para. Olha para você. E essa é uma coisa que preocupa, porque a gente também vê na internet esse monte de autoajuda que cultua a sua autopreservação, seu autoamor, mas é tanto sábio e guru falando disso na internet, que isso começa a cultuar o individualismo, o egoísmo. Tipo assim, não, cuida do que é seu, o outro que se dane. Não, presta atenção em você, o outro que se dane. Deixa com o outro que é do outro. A gente tem que ter um bom senso. Não é para você ficar vigiando a vida do outro e se sentindo menor porque o outro tem o que você não tem. Ou se sentindo melhor porque você tem o que o outro não tem. Ninguém é melhor, ninguém é pior, cada um cuida de si, sim. Mas não é só larga o outro com o outro, né? A gente aprende que tem que exercitar a caridade. Você não vai resolver o problema do outro pelo outro, mas você tem que ser empático, tem que ser solidário, tem que ser fraterno, tem que respeitar, tem que tolerar. Você pode não concordar com nada, mas você tolera, você respeita. Você não quer o mesmo respeito? E ela fala ainda, o amor verdadeiro é alicerce de tudo. Ela não está falando de amor ágape, ela não está entrando nas histórias religiosas, não. O que ela fala é que é amar a vida em sua amplitude, incluindo as contradições, as decepções,
esse amor pela vida, que nós espíritas, lógico, expandimos para o próximo, para a natureza, para tudo. Que foi o que ela quis dizer, no fundo, sem querer se colocar de uma forma religiosa, né? Porque o livro dela é científico. E a gente entendendo a nossa finitude, que todo mundo vai morrer um dia, a gente começa, e que a gente morre todo dia um pouquinho, né? Quantas células nossas não morrem? Os cabelos, né? Vão embranquecendo, as ruguinhas vão aparecendo. Eu digo, minha cara está derretendo, doutor. É, faz parte. Mas estamos vivos, estamos com saúde. A gente vai remendando, escangalha aqui, troca, remenda, dá uma injeçãozinha. Vamos que vamos. Saber, entender o ciclo da vida é importante, porque ficam vendendo que a juventude tem que ser malhado, tem que ser jovem, tem que ser bonito, tem que vestir 36. Gente, não dá. Não é verdadeiro isso. Não é verdade. Nem essas pessoas que publicam tudo isso vivem essa vida. Elas não são necessariamente felizes. Elas têm que ter os likes para vender lá, para ganhar as publicidades. É tudo um faz de conta. A gente tem que descobrir o que é essencial. E podemos e iremos, se quisermos, nos dando conta desses detalhezinhos no dia a dia. Aí ela faz, né, as sugestões dela para a gente meditar e tal e tal. Aí vocês vão ler o livro, que é dever de casa, e vão ver como é bacana as sugestões que ela dá. E aí entra o Breno, que é o espírita, o autor espírita. Aí ele começa a mesma coisa, falando de reforma íntima, que ela falou lá do autoconhecimento. Conexão com a divina providência. Descobrir que somos seres espirituais, que temos Deus dentro da gente, que somos fadados ao sucesso, à felicidade. Aquela que não é desse mundo a gente ainda não sabe, mas o hoje aqui a gente já pode conquistar. Aí ele começa falando de coisas que ela falou em outros termos. Ele vai sugerindo muitas coisas, vários exercícios para a gente ir virando a chavinha, né? Porque a gente não vai acordar e dizer, hoje eu resolvi, hoje eu sou feliz. Não vai ser assim. A gente vai titubear. A gente vai acordar amanhã, aí todo mundo vai prestar atenção se tem um passarinho, mas aí não tem, tem um vizinho fazendo barulho, aí você já... Então é exercício, gente, né? Aí você diz, não, agora eu vou meditar na estrada, que hoje eu tenho que ir para o Rio. Aí para no primeiro Pareciga, te atrasa, aí começa o teste do dia. Mas vai ter outra coisinha que vai chegar. No fim do dia, alguma coisinha ficou. E aquele diário da gratidão que ela fala lá no início, a Ana Beatriz, é muito legal. Porque quando você tiver arrasado, abre o diáriozinho da gratidão e vê quanta coisa legal ficou para trás. E aí você vai ver, não está nada perdido. Eu tive esses pequenos momentos de felicidade, de alegria, de conquistas, e a gente vai focando naquilo. Em vez de ficar focando no trânsito, no pneu, no vizinho chato, a gente vai focando no que a gente angariou de bom, no que a gente vivenciou de bom. E às vezes foi um abraço, foi um sorriso, uma visita. Estou devendo. É isso. Né? Um zapzinho do bom dia. Pessoal, não impessoal, né? Então essas coisas marcam, mas a gente deixa passar se não prestar atenção. Aí ele fala, voltando para o Breno agora, que é autor espírita, afastar qualquer pensamento não edificante, porque a gente sabe que pensamento é energia. Então, eu não penso mais, pensa, mas segura. É igual a emoção. Fica, segura. Aí o Breno, eu não sei se é o Breno ou se é, eu acho que é o Breno, que fala do exercício. Quando você estiver irritado ou tal, segura 60 segundos antes de
deixar a água entornar. Vai treinando, porque às vezes esse 1 minutinho faz a diferença na hora de você dar uma resposta, até de não dar a resposta. Aí ele vai dizendo, depois passa para 2 minutos, 3, 5, 10, meia hora, 1 hora, 2 horas, até que você vai conseguir dizer, vale a pena falar alguma coisa? Ah, não vou falar não. É isso aí, tá certo. Aí você não vai ter mais aquele turbilhão, mas no início a gente vai ter, a gente tem que controlar. O que a gente tem que controlar é a velocidade da resposta que a gente vai dar quando chegar aquela vontade de socar a cabeça do amiguinho na parede. Aí você segura a onda. Não pode. Não pode bater no amiguinho. Adote o hábito da oração e da meditação, que a gente sabe que nos conecta com o alto, que muda a vibração, que traz a ajuda deles, afasta os amiguinhos obsessores que ainda estão ali para entisicar a gente. Frequentar a casa espírita, porque a gente muda também nossa sintonia, temos a ajuda toda da espiritualidade quando estamos na casa. Evitar descontroles mentais como ira, cólera, raiva, fúria, esses... socar a cabeça do amiguinho que não pode. Não pode, segura. É igual a história da água do Chico, né? Bota a água na boca. Não responde, deixa passar. Porque no mais das vezes, gente, não vai levar a nada. Você com raiva, no momento da emoção, não vai funcionar. Você não vai ser ouvido, não vai se fazer ouvir, não vai convencer ninguém, só vai dar ruim. Exercitar a paciência, né? Indignar-se com serenidade de forma construtiva. Não adianta você também dizer, é absurdo. Você vai mudar alguma coisa falando assim com alguém? Aí recomendo também a leitura da comunicação não violenta. Muito bom. A gente aprender como expor sem se impor e sem agredir o outro. Ser generoso e solícito no dia a dia, mesmo quando você não tiver vontade, se obriga. Porque você vai reparar que o ciclo vai mudar. Fazer o evangelho no lar, com leituras edificantes diárias, porque isso muda a nossa sintonia. Estudar a doutrina espírita, evitar queixar-se da vida. Lembra que ela falou do pessimista? Quem gosta de ficar com uma pessoa reclamona do lado? Se tiver alguém aqui que gosta, eu quero que levante a mão. Só para eu fazer uma experiência. Ninguém? Então, gente, então não reclama não, porque ninguém vai querer ficar do seu lado também não. Exercitar a resignação. A gente sabe que tem que passar. Não precisa sofrer, ficar cultuando sofrimento. Tem que passar, ok. Sei que está para o Pai do Céu, sei que eu estudei para fazer o dever de casa, sei que eu tenho os meus amigos espirituais do meu lado. Vamos que vamos, vida que segue. Participar de um programa de caridade, porque uma causa ajuda a dar sentido à vida da gente, e a caridade é amor em movimento, né? Tudo são as chavinhas que vão virando. Exercitar a indulgência, né? Em vez de ficar julgando os outros, fica quietinho. Se for contribuir, se for ser ouvido, se vai ajudar, fala. Se não, cala. Para que vai falar? Não vai ser ouvido. Vai criar uma situação. Não vai mudar nada. Vai falar para quê? Fala para o espelho, então. Deixa quieto. Ser discreto. Ficar postando a vida inteira como livro aberto nas mídias sociais, que chama a atenção das pessoas, chama os invejosos, são os que te querem mal. Faça discreto, seja humilde. O que você conquista é para você, não é para os outros. Ninguém tem nada a ver com isso. Exercícios físicos e alimentação equilibrada. Esse agora quem está falando é o Breno, que não é o médico. Gratidão. Embelezar os ambientes. Né? Um ambiente bonito, agradável, limpinho. Não precisa ser chique. Basta ser organizado. Faz bem para você e para a espiritualidade que te acompanha. Você ia gostar de ficar numa casa assim assado? Não. Então por que o espírito que te acompanha tem que gostar de ficar na tua bagunça? Né? Evitar melindrar-se. E quando a gente melindra, gente, é orgulho.
Às vezes as pessoas falam as coisas porque elas já estão por aqui com um monte de coisa, né? Nem com você. Elas querem desabafar, não pensam, né? Não tem o exercício dos 60 segundos, nem na água do Chico. Aí fala besteira. Não leva para você. Não leva para você. É problema dela, ela que está mal. Organizar e planejar a vida é bom, não para se cobrar, ai meu Deus, hoje eu não consegui, e ficar estressado. Pelo contrário, é no sentido de você poder exercitar melhor o seu tempo. Quando você organiza a tua agenda, e com consciência do tempo que realmente você gasta com isso ou com aquilo, você consegue viver melhor. Você não vai andar no corre-corre. Ser otimista e resignado, que a mocinha falou lá, nossa psiquiatra. Mudar o tom de voz e evitar palavrões. Tem a ver com tom. Não é que você vai tropeçar e vai falar, ai, pedrinha feia, ai, ai, ai. Isso é difícil, né? Um dia a gente chega lá. Mas não vai dar, né? Não vai dar. Ok, Papai do Céu entende isso. O que você não pode é ficar esbravejando as pessoas, tudo que acontece com você, você está no trânsito xingando o outro, né? Isso é que é ruim. Isso é que atrai a tua energia ruim. Sintoniza com energia ruim. Mas aquele desabafo, quando você fala um palavrão, mas não está com aquele tom de carga emocional, isso é que eles falam. E lógico, né? É falta de educação mesmo. Tudo bem. Dieta mental, cultivar bons sentimentos, bons pensamentos, que a gente não pode sentir se não pensar. Primeiro passa pela cabeça, rapidinho assim, então, dieta mental. Ele diz assim, a vida é 10% do que você faz dela e 90% a maneira como você a recebe. Porque você vai se frustrar, você vai ter insucessos, você vai passar aperto, não tem jeito. O modo como você encara as coisas é que te torna mais feliz ou infeliz. Exerça a humildade. Porque, gente, para se manter se achando, dá trabalho. É um trabalho. Você tem que estar sempre querendo corresponder a mais do que a expectativa alheia. Deve ser um inferno isso. Então, exerça a humildade. Cuida de si. Mas não é para ignorar o próximo, não, tá? É só para você não ter que ficar se exibindo para ninguém. Oração intercessória, que é um exercício de caridade. Ser pacífico e pacificador. Não é você que vai criar as confusões. E se estiver no meio de uma delas, contemporiza, porque as pessoas carregam seus lixos. Você não tem que carregar nada. Ser menos materialista e consumista, porque isso vai te poupar de muitos tormentos, né? De ficar querendo e não alcançar tudo. Evitar a pornografia e o sexo desregrado. Está falando de sexo desregrado, gente. Sexo é de Deus também, todo mundo faz sexo, é bacana, é bonito. O Papai do Céu botou aí pra gente poder ter esse link com alguém. Você não pode sair, né? Doidivanamente, sem qualquer tipo de vínculo, no oba-oba para provar o que é para quem. Então, né? Consciente. Sexo consciente. Ser honesto e civilizado. Como é possível a pessoa querer viver em dimensões vibratórias mais evoluídas se não consegue nem mesmo respeitar as leis de uma dimensão vibratória menos evoluída? Não é mesmo? Então, se a gente quer um mundinho de regeneração, vamos agir como se já estivéssemos lá. E aí, uma dica que ele deu que eu achei muito legal e vou falar só para encerrar, é o hábito angular. Hábito angular é um hábito novo que você não tem, que você vai se impor e que ele ajuda a virar essa chave. Vou dar um exemplo para ilustrar. Atividade física. Eu odeio ginástica, mas tudo bem, vou me obrigar, vai ser o meu hábito angular. Eu vou me comprometer a 2 vezes por semana ir na hidro. Ok. Conforme você consegue manter, você não vai dizer, eu vou malhar todo dia. Presta atenção, falei 2 vezes na hidro.
Falei para correr maratona todo dia. Por quê? Porque é inalcançável. Então vamos ser realistas. 2 vezes. Aquilo vai te fazer bem. Com o tempo você vai se sentir melhor. Aí você vai se animar para ir a 3ª vez. Aí vai sentir que se você fizer uma musculaçãozinha, você vai aguentar melhor a aula, Diego. E aí você, mas tô ficando legal, não vou comer mais isso aqui não, porque... E aí a coisa vai mudando, você virou a chave e nem percebeu. Então começa de um ato, um hábitozinho angular, e a coisa cresce. Então esse hábito angular, a gente pode usar para qualquer uma dessas dicas. Passe a ler uma mensagem edificante todos os dias. Pequenininha, do Pastorino. Não vai, eu vou ler um livro por dia. Não vai, né? Então, essas são as dicas. E vocês vejam como são coisas palpáveis. Como dá muito menos trabalho ser feliz do que infeliz. É mais simples, gente. A gente só tem que entender isso. E vão fazer o dever de casa, então. Vão ler o livrinho do Breno, que é Em Busca da Felicidade, Breno Costa. E o livro da Ana Beatriz, a psiquiatra de Mentes Perigosas. Era isso. Vamos ser felizes, hoje, aqui e agora. Alô? Ok, amigos. Muito boa noite para quem ainda não falei. Natália, excelente aí, como sempre. Aí, muito bom. Gostei muito das reflexões. E em busca da felicidade. Vamos nós. Aí, em busca da felicidade, né? Eu gosto muito de um livro, né? Que quem me conhece bem sabe que eu sou fã do livro chamado O Pequeno Príncipe, né? E O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, né? Ele passa assim muito tempo, né, conversando ali com a raposa, e a raposa sempre diz que tem um segredo para contar para ele. Então você vai lendo o livro e vai vendo sempre essa relação dele com a raposa, e a raposa dizendo que tem um segredo para ele. Qual é o segredo da raposa? Então essa é uma questão assim, o segredo da raposa, o essencial é invisível aos olhos, só se consegue ver bem com o coração. Depois ele fala a frase que todo mundo conhece, por isso tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Mas o início o essencial é invisível aos olhos, só se consegue ver bem com o coração. Então olha que conselho da raposa, símbolo de sabedoria, por isso Saint-Exupéry coloca esse diálogo para a gente, né? Uma coisa linda, o essencial é invisível aos olhos. Né? Tudo que os nossos olhos veem tem a ver com a matéria e, portanto, não é essencial. Isso tudo é o meio, como a Natália foi colocando para a gente, nessa jornada, né, para a felicidade. Ela falou exatamente essa frase, a gente tem que buscar o essencial, né, que ela estava falando da doutora Ana Beatriz, que a gente tem que procurar o essencial. Eu me lembrei exatamente do segredo da raposa. O essencial é invisível aos olhos, só se consegue ver bem com o coração. Então fica esse desafio, esse exercício aí da busca da felicidade. Como a gente falou na prece inicial, né? A gente saiu hoje com essa sensação de que hoje nós estamos melhor do que a gente estava ontem. Saiu com essas reflexões aí que Natália nos trouxe aí. Vamos aos alguns avisos que a gente tem para fazer. Bom, um deles até não está aqui, mas nós tivemos hoje a Feira do Livro Espírita, né? Onde nossa casa participou, um evento do 13º Conselho Espírita de Unificação, a nossa casa esteve lá presente, fazendo lá com os plantonistas, né? E a gente lá vendendo livros na Calçada da Fama, né? Então, mais do que os livros que você vende, né? Isso não é essencial. O essencial é invisível aos olhos. O fato de você estar na Calçada da Fama, né? Faz tantos anos que a gente não consegue essa autorização para a gente poder estar na Calçada da Fama, né? Isso foi retirado já há alguns anos atrás.
E aí voltamos na Calçada da Fama, estávamos lá, com a faixa, Feira do Livro Espírita, vendendo, as pessoas parando para olhar, para conversar, para perguntar as coisas, né? As casas espíritas de Teresópolis, todas ali com uma banca ali dentro de uma barraca. Então, um evento que eu queria só ressaltar a importância desse evento na nossa cidade. Quer dizer, não é uma coisa só da nossa casa. Bom, temos um anúncio que era o grupo de estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? Iniciamos aí um novo grupo de estudos, né, na terça-feira, de 20 às 21 horas. Né? Apenas colocamos aí o pré-requisito a gente ter concluído ali o estudo sistematizado, né, da doutrina espírita, que a nossa amiga Natália exatamente falou, né? Ou seja, depois de ter feito o estudo, as pessoas têm um conhecimento já grande de espiritismo, e aí a gente começa num aprofundamento aí nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, como vocês sabem, um especialista, né, em mediunidade, um especialista em desobsessão, são livros aí muito bons. Né? E por fim, um anúncio aí também da AME, né, da Associação Médico Espírita de Teresópolis, que é exatamente uma palestra que haverá então no YouTube ou Facebook da AME Teresópolis, no dia 27 de abril, às 10 horas, do Dr. Vicente Pessoa Júnior. É um médico infectologista, presidente da AME Goiânia, e o tema Crianças que lembram de vidas passadas. Então, crianças que lembram de vidas passadas. Aqueles que puderem, 10 horas vai ser uma boa. O tema é muito bom, realmente, ali pra gente. Ok, amigos? É exceção, muito obrigado. Pior que eu sempre esqueço mesmo, que eu brinco com isso, mas eu sempre esqueço. Se perguntar, quem nos visita hoje pela primeira vez? Alguém nos visita hoje, amigos? Ah, como vão? Tudo bem? Como é que são seus nomes, por favor? João e Estela. João e Estela, sejam muito bem-vindas. Espero que tenham gostado do estudo. Querendo também alguma informação sobre a casa, sempre um prazer ajudá-los. Tá bom, João? Mais alguém? Não? Bom, nós vamos então encerrar com uma prece, né, para a gente poder passar para o nosso trabalho de passe, né? Lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe aguardem, que nós chamaremos, né? O nosso amigo Edson, então, dirigirá aí o trabalho de passe, né? Maíra, amiga, quer fazer a nossa prece aqui? Maíra estava participando da palestra, achei que era moleza para ela. Vem cá, Maíra. É. Mas esse é exatamente o que você falou. Não foi o final da sua palestra, você não falou assim, imagina alguma coisa. Ela falou assim, imagina alguma coisa distópica na sua vida para você fazer. A Maíra resolveu que vai fazer isso hoje. Um hábito. Isso. Isso. Amiga, fecha os Deus Pai, misericordioso e amoroso, estamos aqui todos nós reunidos em Teu nome, buscando esse pão da alma, esse pão do céu, que derrama sobre nós como um bálsamo edificante, que nos alimenta, que nos conforta, que nos direciona. Só temos a Te agradecer, portanto. Fica conosco, agora e sempre.